Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do nosso site aparece no alto do vídeo, aparecerá no rodapé do vídeo e também aparecerá na descrição dessa videoaula e aí na forma de um link. Basta você clicar que você terá então acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o conteúdo completo do ensino fundamental. Toda a parte de álgebra, toda a parte de aritmética, temos um pouco de geometria ainda, mas é muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, para uma escola técnica ou para uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono ano, não deixe de visitar nosso site. Por lá você encontrará o material completo para seu estudo. E o nosso site é totalmente gratuito, você fica livre para navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que você precisar. Tá certo, gente? Não deixe de visitar o nosso site, não. Vale a pena. Vamos à nossa videoaula. Dando sequência às nossas resoluções, as nossas resoluções de questões de concurso, só que agora eu vou fazer uma pequena revisão de conteúdo. Eu, na última videoaula, uma questão do Colégio Naval, nós deparamos com uma questão semelhante a essa, então eu aproveitei para recordar esse assunto muito importante. É um assunto interessante, que esse assunto não aparece em nenhum livro didático adotado nas escolas, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Eu acredito que no restante do Brasil também. É uma questão que aparece só em livros específicos de concurso, em apostilas de concurso, que é esse restos de potências gigantescas, tá certo? Alguns chamam até de restos de potências astronômicas, Olha só, gente, vamos começar a conversar sobre esse assunto, que é um assunto bastante interessante, e cai muito isso, por exemplo, no naval. Vira e mexe, o naval lembra dessa questão e puxa uma questão dessa. Então é importante a gente conhecer o que rola nisso aqui, tá bom? Olha só, a questão básica seria isso aqui, ó. Determine o resto da divisão por 11 do resultado de 68.095 elevado a 34.957, tá bom? Eu confesso a vocês que esse número aqui, esse expoente aqui, eu botei, Eu peguei um número aqui de 5 algarismos e botei aí qualquer um, tal. Tá certo? Então não teve escolha, não tem nada, não tem... E aqui não tem pegadinha, não tem nada. É uma questão mesmo que a gente vai ter que fazer e resolver chegar a esse resultado, tá bom? O importante é entender o seguinte: o resto de uma potência, é o mesmo resto que a base deixa por esse número, elevado, claro, ao expoente. Então, o resto de uma potência é o resto da base elevado ao expoente. Então, por exemplo, o resto disso aqui, eu quero saber o resto dessa potência por 11, perfeito? É o mesmo que? É o mesmo resto da base elevado a esse expoente por 11. Tá claro? Vamos lá, vamos primeiramente então calcular o quê? Calcular o resto da base, tá bom? Como é que eu calculo o resto da base? Lembra? Eu já falei na última videoaula, eu lembrei disso, como é que era a divisibilidade por 11, Como é que ela rola? É a soma dos algarismos de ordem ímpar, ou seja, primeira, terceira e quinta, ou seja, 5 mais 0 mais 6, isso dá 11. Diminuir de quem? Da soma dos algarismos de ordem par. Qual é a ordem par aqui? A segunda e a quarta, certo? 9 mais 8, 17. E aí eu tenho 11 menos 17, isso me dá menos 6. E eu preparei esse número justamente para que essa diferença fosse negativa e a gente lembrasse desse conceito. Quando essa diferença dá um número negativo, eu devo adicionar tantos 11 quantos forem necessários até tornar esse número positivo. No caso aqui, bastou somar um 11 apenas, Menos 6 mais 11, isso dá 5. Se, por exemplo, aqui fosse menos 23, perfeito? Eu tinha que somar 11 e depois somar mais uma vez 11. E até aí não daria, Tinha que somar mais um outro 11, até que esse número vire positivo. Aqui já deu, Aqui o mais 11 bastou. Menos 6 mais 11 dá 5. O que eu acabei de descobrir? Acabei de descobrir que esse número, ao ser dividido por 11, nos deixará o resto 5. Perfeito? E aí o nosso problema se resume aqui. Achar isso aqui, ó. Qual é o resto que essa potência deixa ao ser dividido por 11. Tá bom? Vamos calcular? Olha só, gente, aqui tem um detalhe, que é aquilo que eu falei que é novidade, que não aparece realmente em apostila, em livro didático. Aparece sempre em apostilas de curso. É difícil você ver esse assunto. Quer dizer, no Lacerda você tem... Esse assunto aparece que é um livro especializado em aritmética, um livro espetacular de aritmética. No livro do Paulo Pessoa tinha alguma referência a esse assunto. É um livro bastante antigo, ou seja, só livros especiais realmente, de aritmética é que entram nesse assunto aqui. Bom, olha o que eu vou fazer aqui, gente. Eu vou me preparar para saber o seguinte: como é que as potências de 5
se comportam ao serem divididas por 11. Vamos lá? Olha só, 5 elevado a 1, isso dá 5. E esse resultado 5, né, deixa ao ser dividido por 11 o resto 5. Claro, se eu dividir 5 por 11, isso vai dar 0, resto 5. Olha lá. Tá bom? Vamos ver 5 ao quadrado, que é a próxima potência de 2, no caso seria quanto? 25, não é isso? Ó? 25 deixa que resto por 11? Olha, o múltiplo mais próximo, para baixo, né, de 11 é o 22. 25 menos 22, olha lá, eu tenho o resto 3, perfeito? Vamos fazer 5 à terceira. 5 à terceira é 125, né? O múltiplo de 11 mais próximo, para baixo, é o 121, é o 11 vezes 11, né? 125 menos 121, isso dá resto 4, tá claro? Só que eu vou mostrar a vocês um caminho mais fácil de a gente fazer isso. Porque daqui a pouco a gente começa a entrar com potências muito grandes e aí começa a ficar difícil de a gente calcular o resto que ela deixa, né, por 11. Né? A gente sabe fazer, mas começa a ficar muito trabalhoso. E aí tem um mecanismo que é muito bacana, que é o seguinte. A partir daqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Sempre que eu quiser calcular o resto, olha o que é que eu faço. Eu multiplico o último pelo primeiro. O último foi 3, né? O primeiro é 5. 3 vezes 5, 15. 15 menos 11, olha lá o 4. Dá 4. Perfeito? Sempre vou fazer isso aqui. E isso por quê? Porque eu estou usando a teoria dos restos. O resto de 5 ao cubo é o mesmo resto de 5 ao quadrado, vezes o resto de 5 elevado a 1. Perfeito? Ou seja, eu multiplico esses restos, tá certo? E aí eu tenho meu resultado. 4. Perfeito? Então, sempre isso. Ó, é o último pelo primeiro. 3 vezes 5, 15, menos 11, isso dá 4. Perfeito? Vamos calcular o próximo resto? Olha só, o que é que eu vou fazer? O último resto obtido, que é 4, vezes o primeiro, que é 5. 4 vezes 5 dá 20. 20 menos 11, que é o múltiplo mais próximo para baixo, dá quanto? 9. Olha aqui, é o meu resto aqui, 9. Perfeito? Então, ó, 5 elevado a 1 deixa resto 5, 5 ao quadrado 3, 5 ao cubo deixa resto 4, 5 à quarta deixa resto 9. Vamos ver agora o 5 à quinta. Como é que eu faço? Mesma coisa, né? É sempre o último resto obtido pelo primeiro. 9 vezes 5, 45. O 45 eu vou tirar do múltiplo mais próximo de 11, que é o 44. 45 menos 44, isso dá 1. E aí tem o grande pulo. O grande alegria desse problema é essa, no momento que a gente encontra 1. Sempre que nós chegarmos a 1, tá? Encontrarmos o resto 1, nós vamos ter uma repetição constante de restos. Sabe por quê? Até por isso, ó, é o último pelo primeiro. 5 vezes 1 dá 5, que deixa por 11 o resto 5. E continua, 5 vezes 5 dá 25 e deixa por 11 o resto 3, que nós já tínhamos feito. Ou seja, o que acontece aqui é uma repetição contínua, ou seja, os restos, né, das bases 5, ao serem divididos por 11, vamos deixar os restos respectivos. Ó, 5, 3, 4, 9, 1. 5, 3, 4, 9, 1. 5, 3, 4, 9, 1. E isso vai se repetir indefinidamente. Perfeito? Então, os restos possíveis das potências de base 5, ao serem divididas por 11, serão 5, 3, 4, 9, 1. 5, 3, 4, 9, 1. Então, eu já sei que esse resto é um desses. Ou é 5, ou é 3, ou é 4, ou é 9, é 1. E como é que eu vou calcular isso? Veja bem, isso não é um ciclo, isso não está se repetindo. Vocês concordam que esse bloco de 5 vai se repetir indefinidamente? Então, olha só, se eu pegar esse expoente, 34.957, e dividir por 5, eu vou saber quantas vezes esse grupo se repete. Esse número eu deixei um pontinho, porque nem me interessa saber o valor dele, não quero saber esse número, né? Esse aí não é importante, é 6.000 alguma coisa, isso não é importante. O importante é o resto. Então eu vou formar essa quantidade inteiras de grupos de 5, perfeito? E ainda vai sobrar 2 númerozinhos, né? Resto 2, ou seja, vão sobrar 2 números. Olha lá, vamos ver, o primeiro é 5, o segundo resto é 2, o terceiro é 4, o quarto é 9, o quinto seria 1. Perfeito? Então, olha só, se eu encontrei numa quantidade de grupos e ainda sobrou 2, é o segundo resto. Basta associar esse resto 2 ao expoente 2. Ou seja, eu estou descobrindo o seguinte, esse número doido aqui, ó, 5 elevado a 34.957, ele deixará por 11 o resto 3. Por que o resto 3? Porque quando eu dividir por 5. Mas por que eu dividi por 5? Porque são 5 restos possíveis.
as bases, né? Essa base 5 gera 5 restos possíveis. 5, 3, 4, 9, 1. Eu dividi por 5 para saber quantos grupos desses existem. E percebi que é o resto 2, ou seja, é uma quantidade inteira de grupos, né? Isso, esses grupos de 5, e ainda sobram 2 deles. O primeiro, se desse resto 1, seria o 5. Se desse resto 2, seria o 3. Se desse resto 3, seria o 4. Se desse resto 4, seria o 9. E se desse resto 5, aí você vai me dizer, peraí, professor, dividir por 5 não dá resto 5 nunca. Não. Mas na hora que vai dar o resto 5, é como se esse 5, né? Esse 5 se transformasse em 0. Então, se essa conta dá resto 0, seria, no caso, o último dele, seria, no caso, 1. Perfeito? Então, como eu vi que é o segundo, é a segunda sobra, o resto que esse número deixa por 11 é 3. Perfeito? Se o resto é 2, o segundo resto correspondente será 3 e essa será a nossa resposta. Então, esse número doido aqui, olha lá, 68095 elevado a 34.957, deixa por 11 o resto 3. Perfeito, gente? Dá uma analisada com calma nessa questão, não é fácil, não é simples. É claro, se ele apresenta uma expressão dessa, com 3 ou 4, né, potências dessa, eu tinha que fazer essa tabelinha para cada um dos casos. E lembrando a vocês o seguinte, eu analisei a base 5, né, o resto da minha base deu resto 5. Se desse resto 7, gente, eu ia aparecer uma nova tabela. Se desse resto 10, uma nova tabela. Se der resto 8, cada resto é um caso. Ou seja, eu teria que fazer essa tabela para cada uma das situações. Não há como decorar, não há decoreba, não há regrinha, não há macete, não há nada. A gente tem que fazer uma regra, tá? Uma tabela dessa para cada possibilidade de restos. Tá bom, gente? Não tem jeito. Então, o que eu fiz aqui? Eu analisei como é que as potências, as potências de base 5 se comportavam ao serem divididas por 11. E descobri que elas gerariam 5 restos possíveis. Ou 5, ou 3, ou 4, ou 9, ou 1. Perfeito, então, gente? Mais uma revisão de conteúdo. Essa é difícil, você vai procurar livro didático, não vai encontrar, é muito difícil encontrar. Você só encontra esse assunto, né, em apostilas específicas de cursos preparatórios. Perfeito, gente? É isso aí, gente. O livro didático, infelizmente, não tem esse assunto, mas o Naval gosta disso, né? Ele gosta de pegar aquelas coisas lá no fundo do baú, né, para dar trabalho aos nossos alunos. Bom, gente, é isso aí. Quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematica-muito-fácil.com. Esse assunto, potências gigantescas, está lá no nosso site. É só procurar na parte de divisibilidade e restos que você vai encontrar esse assunto também muito bem explicadinho. Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar voltado para cima e não deixe de se inscrever no nosso canal matematica-muito-fácil.com.